Shalom, shalom a todos. Vamos então continuar as leis de pensamentos da Mishnah Torah, da Nesher Gadol, e ainda estamos no primeiro capítulo. Primeiro capítulo é Alaha Tet, na lei, a nona lei. Aqui então o Rambam. Então diz aqui o Rambam: Kol berachot kulan mutar letameh levarech otan. Todas as bênçãos uma pessoa pode dizer num estado de impuridade. בין היתמא מטומאה שהוא יכול לעלות ממנו בו ביום, בין בטומאה שאינו יכול לעלות ממנו ביום. Não faz diferença se é uma impuridade que pode sair nesse dia ou se vale mais tempo. Por exemplo, se é um balqueri, teve relações com a sua esposa e seu semente, ele está de estado impuro até ir a mikveh. Então, quando chegar a se à tardinha vai à mikveh e à noite já está no estado de impuridade. Mas se era numa situação de nidá ou zav, que viu semente tem alguma condição médica e que sai semente, não teste não estar em restrições, chama-se zav, que tem que esperar 7 dias para ficar puro. Também nidá, a mesma coisa. Então, teste, não faz diferença se ele pode sair dessa estado de impuridade hoje, ou ainda vale mais tempo, ele pode dizer as benções. Com certeza, estamos a falar no tempo do tempo do templo, como uma pessoa queria ir ao templo, estava no estado de impuridade, tinha que ir primeiro ficar puro, e o mikvah, e ficava puro. E também hoje, se uma pessoa quer visitar o templo, também tem que ir a mikvah antes de ir para cima. Então, quando eu quero, ואסור לברך שהוא ערום. Acho que ervatou. E também outra lei, que ele não pode dizer uma benção se está nudo. Está nu, não pode dizer uma benção. Tem que cobrir a genitália dele. Bem, isto estamos a falar com certeza no homem, que a genitália sai para fora. אבל אישה יושבת ופניה תחות בקרקע ומברכת. É uma mulher diferente. Como a genitália dela está tapada, se ela senta no chão, já não vê-se nada. Então, ela pode dizer, desde que senta-se no chão e não vê-se a genitália, pode dizer a benção antes de fazer alguma coisa, comer ou o que for. Mas o homem não, com certeza tem que tapar a genitália. Então, vamos entrar no assunto um bocado mais. Aqui estamos em Brachot, mas que é a mesma coisa quando chega também a orações, a dizer Shema, e o Rambam continua aqui no Ilhot Tefilá, nas leis de orações, no quarto capítulo, na quarta alahá. Kora tamim, todos os que estão impuros, Rohatzin Yadahem Bilvad, o Teorim, então todos que estão impuros, só é preciso lavar as mãos e já podem rezar. O mitpalelim, então, lava as mãos e mitpalelim. ואף על פי שאפשר להם לטבול ועלות מטומאתם, até se eles podem ir agora à mikvah, podem entrar no mikvah que é kasher e sair das impuridades, mas até assim não é necessário. Lava as mãos e já podem rezar. É em tevilata ma'kevet, mas a tevilá de ir à mikvah não para ele de rezar. וקבר ביענו שבעזרת תיקן שלא יקרא בעל קרי בלבד בדברי תורה. E o Ram diz a explicar em outro lugar que o Baal Keri, quer dizer, uma pessoa que teve relações, um homem e seu semente, ele não pode aprender Torá até sair a mikvah. Ashidbo, até sair a mikvah. Sim, tem que entrar dentro da água. O Beit Din שעמדו אחרי כן, mas o Beit Din que veio depois de Ezra, Tiquino afle tefilá, mas eles vieram e também disseram que, olha, também tem que ir entrar dentro da água antes de rezar. Então, primeiro, a Takaná, a Gezerá, aquilo que arranjou Ezra, era só aprender Torá. Não podia aprender Torá, pois gerações até ir a Mikvah. Mas depois o Beidin, que veio por Ezra, uma geração, várias gerações depois, também fizeram o mesmo decreto, também para rezar. שלא להיפלל בעל קרי בלבד עד שידבור, que o בעל קרי, quer dizer, alguém que se semente,
que não pode rezar até ir à mikvah. ולא מפני טומאה וטהרה נהגו בה, que explica o Rambam a razão, não é somente por causa de serem impuros. Já aprendemos que pode ser uma brachá, e também pode dizer aqui, vemos que também foi um decreto. Antes podiam rezar e podiam aprender Torá, antes deste decreto, não é porque estão em estado de impuridão, ela que deixa lo ir talmidei chachamim mitzuim etzel nishnotem ketarnigolim. Foi mesmo arranjada para o talmidei chachamim, os sábios que não estejam com as suas esposas como os galos. É aqui a palavra do Rambam, que é dos sábios, para não andem sempre a andar juntos com as esposas, e só certos tempos da semana, uma vez por semana, duas, como foi. Então fizeram este decreto para não estarem sempre agarrados a essa situação e também dedicar o tempo dele para rezar e para estudar e igual. מפני זה תקנו תפילה לבעל קרי לבדו. Então, por isso que só arranjaram este decreto só foi para o Baal Keri, quer dizer, o Baal Keri, alguém que viu semente depois de relações. Não é toda impureza. Não há uma situação de impureza, que toda impureza tocou agora no mal morto ou isso, agora tem que ir a mikveh antes de poder rezar ou poder dizer uma benção ou apenas estudar. Não, aprender a estudar a Torá. Vimos aqui que é exatamente só para o Baal Keri, alguém se semente. Yotzienu klal atumá. Sim, que fizeram aqui, se todas as impurezas, só estamos a falar Baal Keri. לפיכך, então na הלכה, aqui, a quinta הלכה, diz o Rambam, לפיכך, היו אומרים בזמן תקנה זו, que era dito no tempo desse decreto, שאפילו זב שראה קרי ונידה שפלטה שכבת זרע, והמשמשת שראתה נידה, צריכים תפילה לקראת שמע, וכן לתפילה מפני הקרי. Então, era dito nesse tempo, se alguém teve relações, Zav Shera Keri, alguém tem essa, pensamos que, pronto, tem uma condição que se o semente, não é exatamente com relações, mas semente, Keri, Venidash Apatash Chvatzera, ou uma mulher que teve relações com o homem e agora saiu essa semente para fora, Vemeshameshet Sharat Nida, Sarichim Tevilah Likrat Shema, precisam antes de dizer Kriat Shema, ou de fazer orações, tem que ir primeiro a mikvah, tem que ir entrar dentro da água. Afalpi shehem tmeim, estão ainda numa situação de tumá, como estamos a falar de nidá, nidá leva 7 dias, também um zav, que explicamos antes que tem uma condição que sai semente, sem ele ter relações, sai sozinho, leva 7 dias, mas até assim eles não podem rezar ter a mikvah, mas não sai dessa impureza de zav ou de nidá, porque tem que esperar 7 dias antes de ir, mas até assim, se saiu semente, vão à mikvah antes de rezar ou de dizer Kriyat Shema. ואף על פי שהם טמאים, וכן הדין נותן, então é assim mesmo que a halakha é assim, שאין הטבילה זו מפני הטהרה. Vemos que a razão para deste decreto não é por causa de pureza ou impureza. Ela mipnei a gezerá, mas é por causa de o decreto, שלא יהיה מצוין אצל נשדוהם תמיד, para não estarem sempre com as mulheres deles. וכבר בטלה גם תקנה זו שבתפילה. E diz aqui o Rambam, mas este decreto já não é corrente. parou, לפי שלא פשטה בכל ישראל, ולא היה כוח בציבור לעמוד בה, porque este decreto não passou para todo Israel. E não tinha, a maioria das pessoas não tinham a força, a habilidade de fazer isto. Então, o decreto até foi dito, e em certos lugares, sim, era assim o costume, mas até assim, porque não foi por todo lugar, e não ficou uma coisa que estava para todo Israel, como um costume que todos seguiam esse decreto. E como muitas pessoas não tinham habilidade, agora não podiam estudar Torá, porque não tinham mikvah, não sei, estavam longe de um rio, ou que não era um mikvah kasher por alguma razão, agora não podiam rezar, não podiam aprender Torá, não sei, cada um na sua situação. Então, por causa disso, não todos conseguiram
cumprir este decreto, então viram depois de umas certas gerações que não passou para todo Israel, então acabou o costume que não é necessário. Mas continua o Rambam e diz: a minaga pashu besfarad, o beshinar, mas tem assim o costume que todo siga em Sefarad, quer dizer, na Espanha e Portugal, nesse tempo, o Shinar, que também era Bavel, no tempo de Rambam, chamava Shinar, que é Bavel, Babilônia, ou Iraque hoje, שאין בעל קרי מתפלל עד שהוא רוחץ כל בשרו במים. Que é o costume nessas áreas, em Sefarad e Beshinar, quer dizer, no Médio Oriente, também podemos dizer que era o mesmo costume no Norte de África e também em Sefarad, Espanha e Portugal, que ele não reza até que ele vai tomar banho. Que entra dentro da água, como não estamos a falar aqui em Mikvah, vamos explicar, mas é uma coisa que, pronto, também tomar banho antes de ir, depois de ter relações e a semente, não ia rezar até ir se lavar. Como está escrito, Mushum Echon Likrat Elohecha Isaac, ficam prontos para servir o Eterno. Está aqui em Amos, Dalet Yudbet. Capítulo 4, o verso 12. Bemadivam Omrim, que está em situação estamos a falar, Bebari ou Hole Shebaal. Estamos a falar de uma pessoa que está saudável, que não está doente, ou está um bocado doente, mas teve relações com a mulher. אבל חולה שראה קרי מאונסו, mas se alguém estava doente e pronto, saiu semente de relações, Pator min arachitza, ele não é preciso se lavar. Vem bazé minhag. Isso não é um costume. O costume era só que eles estavam em relações. Como diz o Rambamach. Era para não as pessoas andarem que os Talmidei Chachamim, os sábios, andarem muitas vezes com as esposas juntos. Então fizeram este decreto, mas o decreto nunca foi para pessoas que estavam doentes. Que o decreto não incluía eles. Só pessoas estavam ou saudáveis ou estavam um bocado doentes e tiveram juntos com as esposas. Então, uma pessoa assim que é um zav, quer dizer, tem essa condição de saíssemento, ou uma mulher que está agora de nidá, mas teve relações antes de ficar nidá e agora saiu a semente para fora, em bahem minak, também isso não é um costume, que não, outra vez, a razão é para não estarem junto com as mulheres. Ela mekanhim atzman verohaitzin yadehem mitpalim. Solamente é preciso limparem-se, com maneira que puder, ser água, se um pano, alguma coisa, lavam as mãos e podem rezar. Agora, quando ele diz que tem-se que tomar banho, está a falar em uma chama Rechitzat Sheva Kavim, que é um certo tamanho de água. Depois vemos isto aqui no Tur, vamos agora seguir para o Tur, que ele também traz a mesma alahá. Aqui o Tur, em Orahaim, Pehet, 88. Diz também aqui o Tur, כל הטמאים קוראים בתורה וקוראים שמע ומתפללים חוץ מבעל קרי. Ok? Então diz todos aqueles são impuros. Leem a Torá, Vekorin Shema e podem ler Shema e podem rezar. Chutz mi Balkeri, solamente aquele que é Balkeri. Outra vez, Balkeri é alguém que se o semente. Sheba, porque Sheba me kalut rosh, lecha hasur b'divrei Torah b'krat Shema b'tfilah. Porque veio do kalut rosh. Que é kalut rosh? Que é um lugar que não é, pronto, não está concentrado, não está certo. Agora que a esposa juntos, assim, já na brincadeira, e não está na maneira certa de pensamento, maneira ligada ao eterno, então não deve rezar desse caminho. Então, porque veio desse lugar e agora vai rezar, então diz aqui o Tur que
Por causa disso, fizeram este decreto. Vemos aqui que é um bocado diferente do Rambam. O Rambam diz para prevenir que os sábios não estejam sempre com as suas esposas, ou demais, fizeram este decreto. Aqui diz o Tur que é de uma outra razão. Não é exatamente assim, é porque, pronto, não está na maneira emocional para rezar como é se deve, é num lugar assim de brincadeira. Então, não é bom rezar. Então, por causa disso, fez um decreto para sair deste estado, para entrar no estado novo, para estar pronto para servir o Eterno. Vaidna Shared Amar Rav Nachman bar Yitzhak na'ug be'alma כרבי בן בתרא בדברי תורה, דאמר דברי תורה אין מקבלים טומאה. Agora traz aqui a Gamará, onde aprendemos que esse decreto que fez a Ezra a Sofer, que já não é o costume. Tá? E traz aqui a Gamará, דאמר Rav Nachman bar Yitzhak, Rav bar Nachman diz, Naug Alma é o costume do mundo, que Rabi Yeshua ben Batera, que é o costume com Ben Batera, B'divrei Torah, estamos a falar em Torá, de amar Divrei Torah, que ele diz, de estudar Torá, en mekablim tumá. Divrei Torah, en mekablim, que Torá não recebe tumá. Que Torá é como fogo, e como fogo não apanha impuridade, então a Torá não apanha impuridade. Então, por que é que tem que ir agora, que vai aprender Torá? Por que é que agora tem que ficar puro? Torá não preocupa, Torá não apanha impuridade, então não é preciso. Vem ser e não é preciso ir para a mikvah, não é preciso ir para dentro da água. וכן, כי אתה זרע, então continua a Torá, כי אתה זרע, quando veio este sábio que chama Zerá, amar batloa leteviluta, que Rabi ben Batera, que ele diz quando veio Zera andava para frente e trás, ia para Bavel, depois ia para Eretz Israel, quando veio, ele diz, olha, já não é preciso o decreto que fez Ezra, já não está, que o costume é como Rabi ben Batera, ולאו דווקא לטבילותא, אלא הוא הדין נמי רחיצה. Agora mete o Tur outra coisa. Ele não estamos a falar só que não é necessário ir à mikvah, mas também rachitza, para lavar. Só para lavar também não é necessário. Quer dizer, o costume era, o primeiro decreto era que era necessário fazer tevilá, mas assim, até depois de acabar esse costume de tevilá, há aqueles que dizem, pô, tevilá não é preciso, certo? Para ir ao mikvah não é preciso, mas ainda tem que se lavar. Ainda tem que se lavar, e vamos ver que era com Tesha Kavim. Tesha Kavim é uma certa quantidade de água, fica mais ou menos a volta de 10 litros, um bocado menos, 10 litros, e como é? Que tinha que dar essa água toda de uma vez, ou pelo menos não era preciso uma vez, mas que não parava, continuava, pelo menos 3 baldes, não mais do que 3 baldes, ou 2 baldes, e espijava, e antes de acabar o primeiro, matava outro. Então a mesma coisa que o chuveiro hoje, que a água está sempre a correr, então entra no chuveiro, e está debaixo do chuveiro para poder gastar mais ou menos 10 litros, que pronto, depende da força do chuveiro, basta água mais ou menos um minuto e meio. Está assim, basta água, um minuto e meio mais ou menos, e já passou 10 litros. Então diz aqui o Tur que não é preciso nem tevilá, nem preciso ir à mikvah, mas nem é preciso se lavar. Sim? Então, como diz aqui, Tevilá lebetluda, que Rabi ben Beter, velab dafka le tevilota. Não estamos a falar só de dentro da água do mikvah. Ela rua din, que isto é a mesma alahá, nami le chitza, de se lavar beteshe kavin, com 9 kavin. Outra vez, um kav é à volta de 24, volume de 24 ovos. Ovos mais ou menos médios. Okay? Também se lavar com Teshakavin, que é a volta de 10 litros, não é necessário. Da Rabi Uda lo matzaricha filu rechitza, que vimos que o Rabi Ben Batera também não falou rechitza, não diz que é preciso agora também rechitza, não é preciso agora também se lavar. Não é, com certeza, não é necessário entrar dentro de mikvah, dentro da água, mas também não se lavar. Vekamar de nahug be'alma, kavanate legamre.
Okay? Então diz como diz que é o costume do mundo, quer dizer, para todos. Okay? Da Gâmara aqui não quer dizer que todos, se for de entrar dentro da água ou também tomar banho, é a mesma coisa. כתב הרב אלפסי דיס, הרב אלפסי רבי יצחק אלפסי, איכא מאן דאמר, דאמר בטלו לטבולתה, בין לדברותה, בין לקריאת שמע. Então, o Rav Alfaz diz aqui uma opinião que diz aquilo que já não é preciso necessário ir para Tevilá quando estamos em estado de puro, ou quando saiu semente, כן? בין לדברי תורה, estamos a falar em estudar Torah, בין לקריאת שמע ou ler Torah, ותפילה ou rezar, וכי manda דווקא לדברי Torah. Mas aqueles que dizem que isso é somente para aprender Torah. אבל לתפילה, by תפילה. Mas se é para rezar, é necessário fazer tevilá. Vimos antes que, pronto, acho que também foi no Rambam, agora não recordo, mas quer dizer que há aqueles que disseram, não, quando fizeram o decreto, o primeiro decreto, fizeram a estudar Torá, que não podia estudar Torá até ir à mikvah, e depois também, uma geração depois, o Beit Din que veio depois também meteu o tefilá. Então parece que o primeiro decreto caiu, e há aqueles que pensam, como diz aqui o Rav Alfaz, que isso era só para divrei Torá, quer estudar Torá. Mas, quando vem orações, não, esse decreto ainda ficou. Agora vimos que, pronto, o tour vai continuar, vamos aqui, é aqueles que dizem, de Torá, que não é preciso, necessário ir para mikvah. Aval tifilá, bai tifilá, mas para orações ainda é preciso tifilá. Velav davka tifilá. E não exatamente estamos a falar de tifilá aqui de ir para mikvah, ela é rechitza betesha kavin, mas somente estamos a falar em tomar banho com 9 kavin, que é a volta de 10 litros, como verbo. Vera benohai, isto é um dos Goanim, os últimos Goanim, até pode dizermos que é o último Goan. Hai Katav, Kevin de Begmará, Leka Aimil. E como não está escrito na Gamará, esta situação está a explicar que o decreto caiu-se quando estamos a falar de estudar a Torá, mas de orações não. Não vimos isto na Gamará, não está escrito em lugar. בידיעה, não está escrito claro, נקט מנהג כל ישראל בידיך, שבעל קרן, אף על פי שאין להם מים, אינם מתפללים, עד שרחצו. Diz, olha, isto não está escrito na Gálata, então não é uma obrigação, não é uma obrigação. Mas diz aqui, mas há um costume, okay? Diz, ai, milta behedia nakat, minakor, mas isto é, até se não é uma obrigação de Gamará, não vimos no texto escrito na Gamará, diz aqui que o costume de Kol Israel, e vamos ver que não é Kol Israel, o primeiro, Hai Gaon estava em Babel, estava em Iraque, nos tempos dele, à volta de antes de 1000 anos ou alguma coisa assim. Então diz que o minag, que é costume em Babel, ou todos os lugares que ele conhecia, costume era sim para tomar banho. בדרך שבעל קרין אף על פי שאין להם מים, אינם מתפללים, até se não têm água, não rezam, עד שירחצו, até se forem tomar banho. Sim? Então vimos também que o Rambam diz que é o costume, ou era o costume, como vamos ver o Shulchan Aruch, que o costume em Sefarad, em Espanha e Portugal, com certeza, ou estavam juntos, mais ou menos, mas Alachot, e também em Shinar, quer dizer, Bavel, que era um lugar que os Goanim tinham muita influência, o costume era sempre para lavar. Para estudar Torah não, mas para orações, se viram semente, eu primeiro lavar-se com a volta de 10 litros. ואמר רבי ישוע, כתב שאין חילוק בין קשמה לתפילה. Diz aqui o autor, mas vai Rabi Yeshua, que não há diferença se é Kriyat Shema ou Tefilá, não há diferença, são iguais. וכן כתב הבג, ואשתא נהוג עלמא דקרא בעל קרי בתורה בקריאת שמע ותפילה ויורד לפני התיבה כמה תפילה,
Então diz, mas agora o costume do mundo é que não fazem nem isto nem isto. Diz o Tur, o costume do mundo até ao Shalir Sibur, que ele é que vai ser o Shalir, vai ele fazer as orações para todos. Ele vai até antes de ir à Tevilá, antes de ir tomar banho ou ir à mikvah. Ve'ashta nahug alma, então o costume todos, de Kari Balkeri, que o Balkeri, aquele que se semente, pode ler Torá, Birkat Shema ve'Tifilá, ve'yored lifnei ateva, e pode ir ser o Shalir Sibur, Kame Tifilá, antes de ir tomar banho, nire de Kevin de Tali minhaga azlinan bechod duchte batar minhaga. Então diz como este alahá, isto está dependente no costume. Então diz, ve'aidna, onde é que está isto? Ve'keven detalhe minhaga. Então que isto como está dependente no costume, as lan bechod duchte, batar minhaga, e a gente vamos atrás do costume, tanig be, que como qual é o costume que todos fazem. Daidna lo naong betevilá velo berechitza. E diz aqui o Tur que hoje em dia não há o costume nem de tevilá, velo berechitza, nem para ir para mikvah, nem se tomar banho. Lo לדיברי תורה, não para estudar Torah, לא קריאת שמע ולא לתפילה. Nem para estudar Torah, nem para dizer קריאת שמע, mas também as orações. וכן כתב הרעב"ד, então diz הרעב"ד, לא נהוג עלמא קרי, אלא בתבילה, אבל ברחיצה לא נהוג כוונתה, וזהיר צריך, לא נהוג עלמא קרי, אלא בתבילה, אבל ברחיצה לא נהוג, כוונתה, וזעירי וצריך שתי שקבים, ובכל מקומות לא נהוג. Então diz que, pronto, o costume, pelo menos onde estava o Tur também estava na Espanha. Então quer dizer, neste tempo da Espanha, que já não era o costume na Espanha que iam fazer Techacavim. Sim? Ou pelo menos não na norte da Espanha. O Rambam estava antes de sair para o Egito, estava no sul. אבל תבלה אבל ברחיצה לא נהוג כוונתה, וזעיר וצריך תכוון, ומי בכל מקומותינו לא נהוג. Então diz Ravad que o costume de nossas áreas não é assim. O Ravad era de Provence, que era do sul de França, que em muitas maneiras estava ligada ao norte de Espanha. Não tudo, havia diferenças com certeza, mas disse que o costume da nossa área não é nem para nem para ir a mikvah, nem para se lavar. וזעירי צריך שתי קווין, מי הוא בכל מקומותו לא נהוג, כוונתי אף בתש קווין, então tomar bem com teixa קווין não é o nosso costume. וסמכו על ירושלמי דגרסינן נתם גבי יום כיפור אסור בתשמיש המיטה. Então, de onde é que aprenderam isto? Que não é necessário também lavar-se com o teixa kavim. Aprendemos nisso do Yushalmi, na Gamará de Yushalmi, que diz Asur betashmish hamitah, diz que uma das coisas que é proibida em Yom Kippur é estar junto com a sua esposa, não é? Então, diz a Gamará, pergunta a Gamará, Ashta berechitza asur betashmish lo kosheken? Então, se a gente sabemos que tomar banho é proibido em Yom Kippur, não é? Então agora estás a dizer que é proibido estar com essa mulher? Com certeza que isso está claro. Se era necessário, se tivesse que a mulher tinha se lavar, então, desde tu dizes que não pode se lavar, eu sei que não pode estar com a sua esposa, não é? Então explica assim, então como é proibido tomar banho? Com certeza que não pode estar com a sua esposa. ואם איתה שצריך שתי קווין, מהי משנה הקתי ברחיצה אסור כל שכן וכו'. Então quer dizer, olha, por que é que disseram isso? Que podia aprender aquilo disto, podia aprender, desde o momento que é proibido tomar banho, também é proibido estar com a esposa. Então aprendemos daqui, não. Gamará respondeu, não, por causa de lugares que não têm esse costume, que são obrigados ou
vão tomar banho depois de ter relações. Então vemos aqui que, pronto, não era todos os lugares que eram cuidadosos com este costume, que iam ou ao mikvah, ou iam-se tomar banho, ter relações. Então vemos aqui que não é necessário e era o costume aí e que não é uma obrigação a isso. Ok, então, para voltar aqui ao tour, vimos daqui do tour que há umas certas diferenças. Primeiro, ele diz que a razão do decreto é um bocado diferente do Rambam. O Rambam diz para os sábios não estarem muito tempo com as suas esposas. Ah, e pronto, foi o decreto, foi esse decreto. Aqui o Tur diz que não, a razão é um bocado diferente. Aquilo que vem no Estado que é certo para as orações, Bedivrei Torah, que não vem lugar assim de brincadeira e levar coisas a leve. Então, para mudar essa situação, esse estado de ser, era preciso arranjaram este costume. Mas até assim, o costume já não existe, já parou. Como vimos Rambam, que não vou para todos os lugares e também não todas as pessoas podiam, conseguiam cumprir este decreto. Então parou o decreto e vimos que o RIF dá uma explica que sim, o Tevilá já não existe, mas aqueles dizem que, pronto, para estudar Torá não é preciso, mas para orações ainda é preciso, não Tevilá, mas pelo menos tomar banho com 9 kavim, e isso diz o Hai Gaon, que isso era o costume em Bavel, e também, como o Rambam diz, que também era o costume na Espanha. Ah, mas agora explicou Tur que o costume também já não é nem isso, nem isso. Não é preciso ir Tevilá e também não é preciso tomar banho com Teshekavim. Ok, então o que é que escreve o Shulchan Aruch? Vamos ver aqui o Maran, se é diferente, se ele vai mais como o Rambam ou que vai com o Tur. O Rambam mesmo, outra vez, o Rambam também isto não é necessário, nem rechitzá, nem tomar banho, nem tevilá. Mas o costume era ter shekavim. Sim? Então diz aqui o Shulchan Aruch, também em Siman Pehet, כל הטמאים קוראים בתורה וקוראים קריאת שמע. Todos aqueles que estão impuros podem estudar Torá e podem ler Kriyat Shema e podem rezar. חוץ מבעל קרי. Somente o בעל קרי, שהוציאו עזה מכלל התומים, que Ezra tirou ele juntos de todos aqueles que são impuros, ואסרו בין דברי תורה, בין קריאת שמע, בין תפילה. E proibiu de estudar Torá e dizer Kriyat Shema ou Betifilá. Vimos aqui que o Maran fez tudo mais curto, certo? Não fez diferença. Primeiro era Divrei Torá, e depois foram ações, ele meteu tudo para fazer mais curto, não é? עד שיטבול, כדי שלא יהיה תלמיד חכם יוצאין אצל נשנותיהם כתרנגולות. Então diz aqui o Rambam, por que fizeram este decreto? Para não estar os sábios sempre juntos às suas esposas como um galo. ואחר כך בטלו אותה תקנה, mas depois este decreto foi descontinuado, ועמדו הדבר על דין, e voltaram àquilo que é a base da Halachá, sem decreto, como a Torá diz, que שאף בעל קרי מותר בדברי, que o בעל קרי, que aquele semente, é permitido estudar Torá e dizer Kriyat Shema, vi também de rezar, בלא תבילה. ולא רחיצה, não é necessário der tevilá, não é preciso ir para dentro da mikvah, ולא רחיצה, também não tomar banho com teixa kavim, com 9 kavim. וכן פשט המנהג. Então diz aqui então isso é o costume por todos os lugares, que é um costume que já, como vimos que era o Tur, que o costume já não é, no tempo do Maran, já não é necessário tomar banho como era costume em Espanha adiante. E diz aqui o Ramá, Abissar Israelis, יש כתבו שאין לאישה נידה, בסדר, isto é um assunto diferente, não é preciso entrar nisso. Ok, então vimos aqui que o costume hoje em dia, primeiro era um decreto, as pessoas não conseguiram andar no decreto,
e pronto, parou, descontinuou o costume e hoje não é necessário, porque a halakha clara, não é preciso ir à mikvah depois de ter relações e também não é preciso ir tomar banho, mas era o costume antigo, se, pelo menos, em Espanha, em Sefarad, Espanha, Portugal e também em Iraque, e parece que a maioria do Médio Oriente, que estava debaixo de influências de Geonim, e também pode dizer que podemos pensar que é a mesma coisa no Norte de África, que sim, tomavam banho com Techakavim. Ok. Barra, Betzlacha a todos. Até a próxima. Quando continuamos a aprender as halachot de benções. Shalom, shalom.